O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360 hoje. É nosso convidado Alberto Gonçalves, sociólogo, escritor, colunista, autor do podcast Ideias Feitas. Bom dia, Alberto, bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigada por te juntares a nós. Bom dia, tão cedo. Exato. Tão cedo. Um bocadinho mais cedo. Está aí uma data de gente, eu não sei se é suposto fingirmos que estou no estúdio, mas... Não é suposto. Não. Aqui não se facto, finge não nada. Isso é o poeta que é um fingidor. Pois, Sabes ao que vens, Alberto? Não percebi. Sabes ao que vens? Como é que isto funciona, sei. sabes? Sei. Então, Estou o tramado. máximo são 25, conta só para teres uma ideia. A Maria do Céu Machado fez 22. Pronto, Tá bem, eu sem farei pressão. 2 para aí. Que disparate. Como é que se faz 22? Não são 5 perguntas, 5 pontos Mas cada pergunta? se pedires ajuda, nós damos 3 hipóteses e se acertares recebes 2. Diminui a pontuação, ok. Exatamente. Sim. Claro. Essa regra não tinha percebido. Então, vamos a isto? Vamos Lá. O teu podcast já vai fazer 7 anos. Em que lugar está o Ideias Feitas no último ranking dos podcasts, o de abril? O de abril eu fiz férias, portanto é que eu acho que está um bocadinho mais abaixo do que eu costumo. 37º, eu fui ver isso. Acho uma coisa assim. Um bocadinho Certeza melhor. que é assim, mesmo assim, sétimo? uma coisa... Não é? É um bocadinho nada melhor. É 36º. Sexto? É isso. A primeira. À primeira. Primeira, Ganham sem só ajuda. 37º. Eu por acaso fui 36º. ver, por acaso tinha de ver. Desde que sei que isto existe, acompanho, não é? Será que viste o de março? Bem, estou aqui a ver outra vez. Vi, peraí, 29º? 36º, Ideias Feitas. Ok. 36º agora, não é? Sim, No sim. Estás-me a perguntar o mês O de anterior? abril, o último. Ah, o o de último abril. ranking, 36. O de abril só fiz metade. Acho que aquilo conta por quantidade, Pois, não não é? Não é por uma tivesse feito qualidade. isso. Quanto mais fizermos, melhor. Claro, não estava em 80 15, ideias talvez. feitas por mês. É sempre a acumular. Alberto, o que é certo é que sempre 36 no acumular. universo de 200 podcasts em Portugal é espetacular, mas também sabemos que não o fazes para receberes aplausos. Ainda assim, o que é que te dá mais prazer? Incomodar o sistema, ter audiências? Não, apenas dizer o que penso, sinceramente, não me dá prazer nenhum. Incomodar. Abanar. Qual foi a expressão que tu usaste? Incomodar o sistema. Não, de todo, sei lá, não faço ideias, não incomodo sistema nenhum, com certeza. Acho que Alberto. nenhum opinador incomoda sistema nenhum, ninguém fica propriamente abalado com uma pessoa que dá aí uns palpites, seja na rádio, ou nos jornais, ou na televisão, diz, não é? Acho que não é uma coisa que vai mexer nos alicerces do status quo. Mas tens noção de que irritas muita gente. Porque eu digo o que penso e há pessoas que não pensam igual a mim, o que é uma coisa que eu nunca compreendi. Não é? Exato. Como é que é possível? Como é que é possível isso acontecer? Mas pelos vistos acontece, é assim, é um daqueles mistérios e pronto, como discordam de mim, em vez de algumas pessoas, bem entendido, em vez de contra-argumentar ou isso, passam a odiar a pessoa que diz aquilo, ou que pensa aquilo. E que Mas diz. acabas por pensar nessas pessoas que sabes, tens noção de que irritas. Quando Às estás vezes. a preparar os teus programas. Sobretudo nas crónicas escritas, às vezes há assim uma frase, ou um parágrafo, uma coisa a pensar numa determinada pessoa. Assim. Num determinado Atenção, a comentário. determinada pessoa não é sempre a mesma, varia Pois, de acordo varia. com a crónica. Não sou obcecado por ninguém. Mas às vezes há assim alguma pessoa que eu acho que aquilo pode irritar um bocadinho e isso, confesso, diverte-me um bocadinho. Faz naquele parte momento, do jogo. Alberto, e quais são os Sim. temas sobre os quais nunca te vamos ouvir falar? Sei lá, Por exemplo, fiscalidade. Mundial. O Mundial de Futebol. Eu gosto de futebol. Pois, gosto, eu sei. Não vejo futebol agora porque isto é um bocado embaraçoso Então. de se dizer. Não acho aquilo muito bem jogado hoje em dia. Acho que eles correm muito, têm muita preparação física e acho que. E depois não gosto dos penteados daquela gente agora, não sei. Aqueles tipos agora cortam as patilhas aqui, né? Assim, os penteados. Mas gosto muito de ver imagens da internet, sei lá, do Pelé, do Cruyff, e do Maradona e essas coisas todas. Eu gosto muito.
Sou um saudosista em matéria futebolística, pelos vistos. Depois também não tenho clube, não ligo à coisa dos clubes, nunca liguei especialmente. Era do Benfica em pequenino e tal, Está mas bem. deixei de ser. Alberto, mais uma pergunta para 5 pontos, também uma provavelmente fácil. Vamos ao cinema. Quem realizou o filme de 2010 chamado A Rede Social, The Social Network? O David Fincher. Exatamente. Exato. Como é que lidas com as redes sociais? Pensei que isso ia forte ser do David Fincher. Também pode ser. Não estava a contar com as redes sociais. De início não lidava de todo. Acho que o Facebook apareceu, sei lá, em 2009 ou coisa do género. Eu Mais abria cedo, conta. Facebook mais cedo. Talvez mais cedo ainda, sim. Mas eu sei que abria conta em 2014. E já na altura com a ideia de participar um bocado e tal, mas até aí passava a vida, na altura escrevia na Sábado e passava a vida a ridicularizar o Facebook e as pessoas que tinham conta no Facebook. Depois, como acontece sempre nestas coisas, abria uma conta e depois, muitos anos, sei lá, em 2020 acho que foi por causa da Covid ou assim, abri a conta no Twitter finalmente, mas não tenho mais nada. Acho que tenho uma no Instagram com 6 fotografias por aí. Por isso, hoje eu uso as redes sociais, às vezes, para consultar, sobretudo o Twitter, para ver alguma coisa que está a acontecer por aí, assim, alguma coisa que escapa um bocado ao mainstream das notícias, claro. Sim, e para divulgar ideias feitas e a crónica escrita. Claro. Também. Praticamente não escrevo mais nada lá. Não. Mas tens boa atração, 25 mil seguidores, é bom no Twitter. Tenho 25 mil. Sabias que tens 25 mil? Tenho uma ideia que tenho assim uns milhares. Sim, para Portugal não é mau, não é? Não. Julgo que não. Não faço ideia porque não tenho termos de comparação, nunca reparei muito, sei lá, quantos seguidores tem fulano ou cicrano, não sei muito bem. Sei que há gente que tem muito mais, com certeza, em Portugal. Mas notas que o Twitter, que é mais tóxica, se quisermos, que outras redes sociais, porque discute-se muito política e assuntos correntes e por aí fora, notas muito, és alvo de muito ódio ali, de muito hate, como se diz em bom português. Sim, noto diariamente, que as pessoas no Twitter estão sempre furiosas. Nós escrevemos, é aquilo que estávamos a falar há pouco, quer dizer, eu escrevo qualquer coisa, digo o que penso, quem discorda do que eu penso reage logo com uma efervescência, uma coisa extraordinária. Enquanto no Facebook não, é tudo mais, como se diz, gatinhos, não é? Gatinhos fofinhos. As pessoas são todas mais amáveis. Uma rede mais fofinha, não é? Corre tudo mais ou menos bem. No Twitter há essa fúria toda. A mim não me incomoda nada. Eu não costumo bloquear pessoas, ou não costumava. Nos últimos tempos passei a bloquear. É um bocado mais por causa de Israel, porque há para lá comentários mesmo antissemitas e assim para o nazis e coisa do género, que eu não acho, aos quais não acho muita piada. E aí bloqueei um bocado, então pessoas que estão lá só a insultar, mesmo com insultos assim, um bocadinho mais gráficos e tal, e aí comecei a bloquear algumas pessoas, porque até há, sei lá, 6 meses, um ano, nunca bloqueava absolutamente ninguém, porque se eu tenho o direito de criticar as pessoas têm todo o direito de me criticar, mesmo na minha página, não acho problema, não vejo problema nenhum nisso. Claro. Muito bem, Alberto, vamos seguir em frente, até agora 10 pontos, estás aqui a... não são bem 10, aquela primeira... Foi. Sim. Mas esta comissão de inquérito não era uma Facebook, pergunta de grande erudição. Exatamente. É verdade. Aqui ninguém vai para o Ministério Público, logo depois da comissão de inquérito. Estou mais descansado. Vamos lá, Alberto. Lisboa não foi sempre a capital do reino, nós sabemos isso, e a pergunta é que cidade sul-americana assumiu o papel de capital do reino, isto é quando da fuga da família real, depois das invasões francesas, não é? Essa é fácil, é o Rio de Janeiro. É muito fácil. Muito bem. E há uma corte de Lisboa ou não, ainda hoje? Pois, isso foi uma expressão que correu aí um bocadinho quando eu saí do Diário de Notícias. Exatamente. Porque isso constava do monólogo ou do solilóquio, não sei como classificar, que o Paulo Baldeia me dedicou quando me telefonou a abdicar da minha colaboração. Não exatamente a despedir, porque eu não era um funcionário da casa, propriamente, mas ele usou que tinha que agradar, usou a expressão, disse-me que tinha de agradar à corte de Lisboa. Depois ele negou que tivesse alguma vez dito isso, mas disse. Pode até ter-se esquecido, dou isso de barato. Se existe uma corte de Lisboa, não faço ideia, acho que existem várias cortes de Lisboa. Eu tenho muito... Alguns dos meus melhores amigos são de Lisboa, ou vivem em Lisboa, pelo menos. Já parece aquelas pessoas que, para dizer que não são racistas... Isso é mesmo isso. Pois. Eu até tenho um amigo e tal. Não, mas de facto não tenho... Eu não vejo as coisas desse ponto de vista, assim, do Porto Lisboa, não partilho nada dessa rivalidade especial, não tenho nenhuma veneração especial também por Lisboa, também não tenho nenhuma pelo Porto, nada particular. Não, é capaz de haver... Tu vives entre o Porto e Trás-os-Montes, certo? Matosinhos, mais exatamente, sim, Trás-os-Montes, sim.
sim. Sem querer ofender Matosinhos, obviamente, que eu disse Porto. Não, é colado Mas, mesmo. claro, eu sei. Muitas pessoas confundem, é difícil Claro. de distinguir. E mas olhas para a política de uma forma diferente? Achas que por não viveres em Lisboa, por exemplo, ou não? Possivelmente, não exatamente por não viver em Lisboa, mas por não conviver com políticos, ou conviver muito pouco com políticos. Quer dizer, sinceramente, o único político com quem de vez em quando almoço ou janto é o Pedro Passos Coelho, assim, uma vez por ano, ou coisa do género. De resto, não costumo, e faço isso, não, quer dizer, não por favor dele ou por favor meu, mas porque me dou bem com ele e tenho por ele respeito e essas coisas todas. Se eu convivesse com mais políticos, e atenção, o facto de almoçar ou jantar com o Passos Coelho não me impede de criticar o Pedro Passos Coelho se ele disser alguma coisa da qual eu discordo. Mas se eu convivesse com muitos políticos, se eu fizesse amizade com muitos políticos, ou pelo menos tivesse uma relação próxima, acho que isso podia inibir um bocadinho aquilo que eu digo, não sei se inibiria o que eu penso, mas talvez inibisse aquilo que eu escrevo. Sim. Mas por essa razão veste como estando fora da bolha mediática? De certo modo, sim, não vou à televisão, não é? Porque hoje em dia temos mais ou menos colunistas, não sei se são designados assim, mas são vistos mais ou menos como colunistas ou analistas políticos, que eu acho que nem escrevem crónicas sequer, acho que nem escrevem de todo, acho que vão à televisão. Alguns vieram da política, outros acho que querem ir para a política, ainda não chegaram lá, mas quer dizer, não tem assim um lastro propriamente, não sei o que é que faz algumas pessoas estar na televisão a dizer umas coisas e depois normalmente dizer umas coisas um bocado ao lado. Não é questão de eu discordar, não é questão de opinião, é questão de factualmente serem coisas com frequência erradas, mas isso, nesse sentido, talvez me veja um bocado fora dessa bolha, sim. E a televisão? Imaginas-te ter um espaço na televisão, um espaço de comentário, ou é uma coisa que está fora de... Está fora, completamente. Não, isso dá muito trabalho, ter que ir aos estúdios, essas coisas todas. Eu tive uma coisa na RTP a partir dos estúdios do Porto e ao fim de 3 semanas, isso já há muitos anos, pedi para falar com o diretor que era na altura aqui o diretor da informação da RTP Porto, e pedi para sair, porque não estava a gostar nada daquilo e daquela obrigação de ter que... Nisso a Rádio Observador, ou a rádio em geral, não é? E o Ideias Feitas são um sossego, porque uma pessoa está no conforto do lar. Exatamente. Muito bem, Alberto Gonçalves, vamos para a quarta pergunta. Esta é sobre os Estados Unidos, que daqui a 2 anos vão receber mais uma vez os Jogos Olímpicos, e a pergunta é: quantas vezes os Estados Unidos foram anfitriões dos Jogos Olímpicos de Verão? Quantas vezes os Estados Unidos foram anfitriões dos de verão, não é? Dos de verão. Dos Jogos Olímpicos de Verão. Dos de inverno não faço ideia, sei que já foram algumas também, mas não... A pergunta é mesmo sobre os de verão. Sim, houve qualquer coisa em San Diego, para aí, no início do século XX, houve Los Angeles 84... Mais coisas, deve ter havido mais, de certeza. Houve. Atlanta. Já vão 3, não é? Eu não sei qual é, mas vou pôr mais um, vou pôr 4, para aí. Vou pôr Está 4. certo. A primeira foi em St. Louis, em 1904, depois 2 vezes em Los Angeles, 32 e 84, e em Atlanta, em 1996. 96, exatamente. Tu conheces muito bem os Estados Unidos, visitas frequentemente o país. A democracia na América está em risco, ou somos nós, os europeus, que olhamos de uma forma um pouco enviesada para a realidade americana? Isso dava pano para mangas, eu já estou a ver aqui o tempo a passar. Não, eu acho que há uma série de questões. Há a questão Trump. O Sr. Trump, de facto, não é um presidente convencional e provoca ódios, acho eu, exacerbados, pelo menos muitas vezes. Não por causa do que ele diz, eu não ligo nada ao que o homem diz, mas por causa acho que o que ele faz tem que ser visto com mais cautela do que aquilo que ele diz. O que ele diz, a cada meia hora muda de opinião e tal. Mas, portanto, há o Sr. Trump, e depois há também uma vocação. Há 2 questões aqui na perspectiva como os europeus olham para os Estados Unidos. Acho que, por um lado, há um anti-americanismo velho, é uma coisa antiga, que vem do sucesso americano, que vem da ideia da América ser uma espécie de destino, e tem-no sido há 150 anos, há mais, mas há 250 que existe o país, não é? Mas sobretudo desde o final do século XIX, a América é uma espécie de destino para aqueles
que lá vão viver, ou aqueles que sonham e nunca chegam a ir lá viver. Há tudo isso. E ao mesmo tempo, eu acho que me perdi agora, entretanto, eu ia dar aqui uma... Estavas a falar do anti-americanismo que existe. Sim, por um lado o anti-americanismo clássico e por outro lado acho que os europeus também tentam isso, os americanos também, não é só um defeito dos europeus. Acho que cada coisa que acontece na América também é vista com demasiada paixão, demasiado drama. Os Estados Unidos nunca estiveram tão divididos como agora. Os Estados Unidos já tiveram uma guerra civil, quer dizer, em que morreu quase 1 milhão de pessoas. E mesmo nos anos 70, na altura ainda da guerra... Nos anos 60, na Convenção Democrata de 68, em Chicago, por exemplo, aquelas coisas, aqueles distúrbios todos na rua, a quantidade de motins que já houve nos Estados Unidos, a quantidade de coisas. É um país que não é um país santo, com certeza. É um país que eu acho, a meu ver, acho interessante. É um país em que acontece, a dinâmica é muito forte e acho que continua a ser muito forte. E quando visitas os Estados Unidos, que país é que encontras? Que país é que tens encontrado? Dá para conhecer o país real nas visitas que fazes? Tenho muitas dúvidas, conheço uns fragmentos, não é? Eu tendo a ir, eu antes ia sempre, há 20 anos, 20 e tal anos, ia sempre para Nova Iorque e ali Costa Leste e tal, Washington e não sei o quê. E hoje já não gosto, já não me diz muito ir para aí, também porque, pronto, já fui lá muitas vezes. Eu vou sempre para o Oeste, Califórnia, Arizona e o Sudoeste, sobretudo Novo México, para aí. Então são realidades totalmente diferentes, quer dizer, havia um historiador que dizia que os Estados Unidos eram 12 nações, e havia outro que já acrescentava mais uma ou duas e por aí fora. São vários países, é um continente, não é? A realidade é muito diferente de uns sítios para os outros, e dentro dos mesmos sítios, dentro de uma cidade grande dos Estados Unidos, sei lá, de Phoenix ou São Francisco, também há muitas realidades diferentes. Estou a dizer aqui uma série de clichês, quer dizer, isto não é novidade para ninguém, mas é difícil em visitas. Eu vou lá 1 ou 2 vezes por ano, estou lá, sei lá, tudo somado, estarei nos melhores anos 1 mês nos Estados Unidos por ano. E vou conhecendo alguma coisa. Agora, a realidade que eu conheço é muito mais branda que a realidade que nos vendem. Eu conheço muita gente que não conhece os Estados Unidos, eu conheço muito superficialmente os Estados Unidos, e que imagina, talvez, a acreditar nos filmes ou nos telejornais de hoje em dia, que uma pessoa chega aos Estados Unidos e há logo tiroteio ou coisa do género. E já morreram 3 pessoas ao fim de 5 minutos. Quer dizer, eu nunca vi violência absolutamente nenhuma nos Estados Unidos. E eu sou um bocado irresponsável nas viagens. Ando de madrugada por onde calha, e nos sítios que calha, e nas cidades, e nas zonas rurais. Não tenho grandes limites, nunca penso nisso. E nunca vi nenhuma espécie de violência nos Estados Unidos. Claro. Para mim tem sido um país amável. Pronto, mas como turista, não é? Muito bem. Alberto Gonçalves, vamos para a última pergunta, aqui a caminho da totalidade, não é? E esta também temo que seja demasiado fácil, mas vamos ver. Quem cantou nos anos 70 a música Kodachrome sobre a paixão pela fotografia, neste caso a cores, não é? O Paul Simon. O Paul Simon, é verdade. 25 pontos, Alberto. Mais um para a galeria. Gosto muito. Eu gosto muito também. E também gosto muito de Kodachrome, não é? E consta sim. Dos slides, não é? Dos slides, e consta que tu também tens uma forte paixão pela fotografia, aliás. Não, uma paixão frustrada. Eu tentei ser fotógrafo para aí aos 18 anos, 19, o pai de uma namorada emprestou-me uma máquina toda com várias objetivas. Lembras-te da marca e tal. Ou... Era uma pena. A namorada não vou comentar. A máquina era uma Pentax, salvo uma Pentax, sim. Uma porque Pentax, o Kodachrome fala da Nikon. É melhor, julgo que é melhor. Mas eu cheguei a usar Kodachrome, sim. Cheguei a comprar slides, cheguei a fazer isso tudo, cheguei a fazer revelação, mas depois concluí uma coisa chata, quer dizer, que não tinha jeitinho nenhum para aquilo. Portanto, por ali não me safava, não ia ser... Mas ainda assim não costumas fotografar pelo menos alguns dos livros? Isto é, as fotos que aparecem naquele livro Sim, aquele livro, eu lancei um livrinho há 2 anos sobre os textos sobre as viagens na América e tal, e as fotografias são todas minhas, tirando a da capa, sim. É o Nenhum Turista Vai a Tucson, não é? Exatamente. Viagens na América. E as fotografias são minhas, mas quer dizer, como podem ver se tiverem acesso ao livro, e já agora já me deve estar à venda, não sei. Eu tenho, tive a sorte de entrevistar e tenho esse livro. Eu dei-te no livro, foi no dia do lançamento. Exatamente, vieste cá a Lisboa. No Grêmio Literário, salvo eu. Sim. E pronto, a Maria João pode constatar que as fotografias não são assim excepcionais, são fotografias normais, tiradas por telemóvel e tal. Só pode ser excesso de modéstia. Mas será aí, fazendo aqui se calhar uma metáfora, uma imagem mal conseguida, será que estamos num mundo cada vez mais a preto e branco, apesar de todos preferirmos Kodachrome?
No sentido de mundo mais negro, mais pessimista, mais... E o radicalismo? As posições ou são brancas ou são pretas e não, sem bater. Lá está, é tal questão. Não tenho a certeza que isso não tenha acontecido sucessivamente em ondas ao longo da história. Há pouco estávamos a falar sobre isso a propósito dos Estados Unidos, e isso se calhar acontece. Quer dizer, nós estamos aqui a queixar-nos, o mundo está nem vou ter filhos porque não sei o quê, o futuro é terrível e tal. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial não assim há tanto tempo, tivemos a Primeira e muito pouco tempo antes da Segunda, e se recuarmos a visão é uma visão absolutamente, quer dizer, o quadro histórico global não é nunca muito animador. Há um grande escritor americano, se ainda tenho 20 segundos para citar, há um escritor americano que eu gosto muito, eu leio muito pouca ficção nos últimos anos, mas dele leio, que é o Cormac McCarthy, e ele dizia uma coisa, eu vou citar de cor e vou citar muito mal, mas ele dizia: a ilusão de que a história humana, ou de que a vida pode decorrer sem violência, sem guerra e sem horror, é uma ilusão absolutamente destrutiva e que pode causar muito mal ao mundo. Isto parece um paradoxo, mas eu acho que consigo perceber aquilo que ele quer dizer. Nós estamos sempre acho que hoje estamos mais predispostos a imaginar o mundo ideal, e quando esse mundo ideal não corresponde às expectativas, ficamos demasiado devastados. E antigamente as expectativas das pessoas eu acho que não eram muitas. Muito bem. Alberto Gonçalves, 25 pontos, mais um totalista. E sem qualquer tipo de ajuda. Eu envio já o meu NID para receber o prémio, não sei, depois só uma taça. Só 13 convidados conseguiram os 25 pontos. Ah, é? Em quase 2 anos. Já houve? Em quase 2 anos. Um por semana, não, 2 são anos, são uma muitos. centena à vontade. Sim. Eu estava a Boas brincar, decisões. eu sabia fácil. que era uma data de gente. Eu sabia que não era Alberto, já sabes do que vais falar hoje no Ideias Feitas? Já escreveste a tua? E eu já falei esta semana do pai 2 vezes de Israel, não queria repetir, mas agora esta história da flotilha e do ministro lá da segurança israelita, esta indignação toda, se calhar não vou ter escapatória. Não sei, se calhar não consigo escapar a isso. É às 10 para as 7. Exatamente. Alberto Gonçalves, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada. Bom dia, Bom dia, obrigada. Foi um prazer. Igualmente, foi um prazer. obrigada. Obrigado.